Amém. Leitura, irmãos, de Êxodo 36, verso 8 até o verso 38. Êxodo 36. Estamos chegando ao final, da exposição de Êxodo. Próximo domingo vamos expor o capítulo 37 todo e o capítulo 38, faltando pouco para fecharmos o segundo livro do Pentateuco. Aí o ano que vem, se Deus nos der vida, iniciaremos Levítico e depois Números e Levítico. Êxodo 36. Eu vou ler agora, irmãos, iremos ler, mas eu não vou ler novamente os versos não, tá? Vocês vão saber por quê. Que é o seguinte que diz: assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e meio e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 m. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos.
Assim eram as oito tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Senhor, obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos, Senhor, reunidos. E neste exato momento, Senhor, onde o Senhor vai nos falar e que o Senhor nos fale, que o Senhor de fato nos oriente, ó Deus, que a Tua lei possa nos conduzir segundo a Tua vontade, Senhor, em obediência, ó Deus. Em nome de Cristo, fala conosco. Amém. Poder sentar, irmãos. Grandes construções, irmãos, sempre exerceram fascínio das pessoas, especialmente as construções antigas. Eu acho que quando você visita algum lugar e se depara com alguma construção antiga, com toda certeza, ela deve gerar algum fascínio. E geralmente quem gosta disso pergunta, né, com frequência, perguntas inevitáveis. Quem as projetou? Né? Quem as construiu? Em quanto tempo ficaram prontas? Que materiais foram usados? Que técnicas sustentaram, né, ou sustentam a estrutura? Mas, acima de tudo, a gente quer saber de história. Qual é a história por trás disso tudo? Né? Por exemplo, você chega no Recife Antigo, minha linda cidade perfeita, e lá tem a primeira sinagoga das Américas. Você diz, como essa sinagoga foi parar aqui, no meio do Recife Antigo? Qual é a história? Você chega, tem uma réplica do Muro das Lamentações, você entra e tem uma Torá. De onde vieram esses judeus? Como eles chegaram aqui? Ou seja, nós queremos saber um pouco da história. Então, não somente impressiona a engenharia, o tamanho, mas porque também existem significados que muitas vezes carregam essas estruturas. Por quê? Porque, embora exista a estrutura, geralmente ela quer trazer uma mensagem, ela quer lhe conduzir a algo, ela quer apontar para algo, uma intenção, uma visão, um propósito que lhe deu origem. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que a grande construção do tabernáculo, agora no deserto, nós vamos ver que outras construções virão. Nós vamos ver que o Senhor ordena a construção do templo em Jerusalém, edificado conforme o Senhor ordena, dentro da mesma estrutura. E quando nós percebemos, olha o capítulo 36, os versos que nós lemos, a preciosidade, a riqueza de detalhes do texto. Isso, claro, irmãos, nos empreendimentos ordenados pelo Senhor,
O objetivo não é criar um fascínio arquitetônico, mas é porque Deus quer chamar a atenção para um projeto que Ele mesmo idealizou. E neste caso aqui, o tabernáculo, que seria a sua morada. Mas mesmo assim, todo aquele projeto, quando estivesse pronto do tabernáculo, ele sempre viria a apontar para algo maior, algo bem maior. E nós vemos posteriormente a construção do templo por Salomão, mas ainda assim, com toda a sua pompa, apontava para algo maior. Ou seja, o tabernáculo não finalizava o projeto. O tabernáculo, ele é construído apontando para algo superior. E claro, o ápice dessa construção, no tempo determinado, Deus envia o seu Filho, o tabernáculo de fato, envia o seu Filho, o lugar onde a presença divina seria plenamente revelada. Mas não somente isso, o tabernáculo não só apontava para Cristo, mas pensem, o tabernáculo apontava para a igreja. O tabernáculo também apontava para a igreja, porque seria o lugar onde Deus também moraria, o lugar onde também Deus residiria pelo seu Espírito. E na igreja, não só em Cristo, nós nos aproximamos de Deus, mas também a igreja se tornaria a morada de Deus neste mundo. Então, por trás deste tabernáculo, há realidades profundas sobre Cristo e sobre a igreja sendo anunciadas. Então, como nós falamos, tudo que está dito aqui é repetitivo. Capítulo 26, você pode ler, está tudo repetido, só que o foco é outro. Por isso que nós não poderíamos deixar de expor e perdermos a riqueza de mais um texto. E à luz desse texto, nós queremos falar sobre a igreja como o tabernáculo de Deus. E com isso vamos aprender, irmãos, uma verdade profunda, interessante, maravilhosa, que Deus está nos construindo, Deus está nos edificando, Deus está nos preparando para sermos uma morada definitiva do nosso Senhor. Então vamos ver, irmãos, como falei, nós não vamos ler o texto, certo? Novamente, ele é um texto extenso, minucioso, que está nos introduzindo à construção do tabernáculo, logo após todo aquele processo de ofertório e também da escolha dos homens designados que estão atuando aqui. Você pode ver que o texto chama a atenção, insere a informação que esses homens estão inseridos na construção. Cortina, obra de artista, obra de bordador. Então você vê que eles estão em atuação dentro da estrutura. Então nós não vamos retornar a cada parte da leitura, porque a nossa intenção não é repetir, mas nós vamos nos apropriar de alguns detalhes do texto e nós vamos refletir sobre os seus significados, né? Ainda assim, eu quero dar um resumo a respeito do que está sendo apresentado aqui. O texto começa, o primeiro passo é a construção da tenda. Aqui o texto está falando do verso 8 a 13 sobre a construção da tenda. Então vem as cortinas internas do tabernáculo, os detalhes feitas de linho fino, são ricamente ornamentadas, que vão formar o núcleo da tenda e vão cercar os objetos sagrados. Lembre-se que a tenda recebe alguns objetos. Por estarem mais próximas da presença de Deus, eram cortinas
mais elaboradas, adornadas com querubins. Por quê? Porque existia ali o Santo dos Santos, que era símbolo do trono celestial. Então, visualmente, deveria ficar claro para o sacerdote que ele estaria entrando na presença de Deus. E também, como ali é o trono de Deus, tudo aquilo que estaria sendo forjado e feito deveria representar os céus para o sacerdote. Então, por isso, essa riqueza de detalhes. Quando o sacerdote então entrava, ele ia ver uma imagem que fazia ele visualizar os céus e Deus assentado no seu trono. E aí, automaticamente, o texto nos mostra que o tabernáculo também possuía um teto, que era também formado por camadas de tecidos, colocadas na verdade uma sobre a outra, todas protegendo os móveis sagrados. E o texto diz que tudo isso é preparado pelos artistas habilidosos, separados pelo Senhor. Ao todo, você vê no decorrer do texto, havia 4 camadas. As primeiras cortinas internas eram belas, ricamente decoradas com fios azuis e púrpuras. Sobre elas vinham as cortinas feitas de pelo de cabra em tons mais sóbrios. Em seguida, eles estão cobrindo com peles de carneiro tingidas de vermelho. E por fim, o texto nos mostra que tudo era protegido por uma camada externa resistente, feita de peles, que servia como proteção contra o clima, né? A descrição com precisão da confecção, irmãos, destaca o cuidado do Senhor, não só com a beleza, mas proteger os objetos sagrados que estavam dentro do tabernáculo, para proteger os objetos, né? Então você vê a preocupação de Deus em pensar sobre até o clima, do tecido apropriado para o clima do deserto. Para sustentar o peso das cortinas, o tabernáculo, veja toda essa madeira para o lado, para o norte, para o sul, é toda uma estrutura firme, muito bem planejada, onde os artesãos construíram tábuas verticais de madeira de acácia. Então eles faziam encaixes que apoiavam sobre uma base de prata, e essas tábuas elas formavam sul, norte e oeste, incluindo todos os cantos, garantindo o quê? Estabilidade. Nada poderia ficar balançando, era tudo muito firme, tudo muito fixo. As travessas de madeira, elas atravessavam a estrutura, unindo tudo com solidez, revestidas de ouro, ou seja, essa parte interna do tabernáculo é revestida de ouro. Por quê? Porque no Santo dos Santos está a presença de Deus. Então tem que ser tudo muito bonito, né? Em seguida, irmãos, o texto vai e avança. Os artesãos fazem a cortina principal que dividia o tabernáculo em 2 partes, Santo e Santo dos Santos. Esse véu, o texto deixa claro que ele é mais interior, e nesse véu só quem passava era o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiração ou da expiação, e era decorado com o quê? Com querubins, para mostrar, quando passar pelo véu, você vai entrar na presença, na sala do trono de Deus. Por fim, o texto descreve que fabricaram também as cortinas que cobriam a entrada do tabernáculo, e assim estavam estabelecendo um limite, né, para se aproximar do Senhor. Essa é a estrutura montada aqui para nos mostrar
algumas coisas importantes dentro desse processo da construção do tabernáculo que o Senhor havia ordenado. O que a gente vai tirar desse texto, né? São coisas que a gente vai vendo no decorrer da exposição. Um detalhe, irmãos, que nós precisamos logo de cara observar aqui, há uma clara comparação com aquilo que o Senhor ordenara. Se você tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia comum, algumas Bíblias têm isso, você percebe que lá na nota, lá no início, todas as perícopes aqui, elas são demarcadas com as referências, ou seja, todos os textos que foram colocados aqui, eles foram instruções anteriores do Senhor. Lembre-se, antes do pecado do bezerro de ouro, Moisés estava no monte recebendo detalhadamente as informações a respeito do tabernáculo. E eu gostaria que você fosse lá, rapidinho, no capítulo 26, no mesmo livro. Uma coisa chama a atenção, né? Aquilo que nós falamos, repetição. Porque eu poderia dizer assim: irmão, faça tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. O texto, ele é bem enfático. Se você pegar no capítulo 26, você vai ver: faça o tabernáculo, verso 1. No mesmo verso faça as cortinas. Verso 4, faça. Verso 5, faça. Verso 6, faça. Verso 7, faça. Verso 9, faça. Verso 11, faça. Veja a quantidade de vezes que o Senhor ordena: faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa. Volto para o 36. O que é dito lá? Fizeram, 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 fizeram. Só aqui na tradução compreende 21 vezes o texto registrando: fizeram, 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 fizeram. Então, no capítulo 26 a ênfase, faça. No capítulo 36 é dito, fizeram. Por que isso está aqui importante, essa riqueza aqui? Fizeram e todos os detalhes. É porque eles fizeram do jeito que o Senhor havia ordenado. Ipsis literi. Do mesmo jeito. Não acrescentaram nada, não subtraíram nada, do jeito que o Senhor ordenou, eles fizeram. Isso, irmãos, claro, é um exemplo aqui notável de obediência plena à vontade do Senhor. Mais uma vez esse tema vem à tona. Mais uma vez esse tema vem à tona. Porque qual é o confronto? Faça. Fizeram do jeito que o Senhor havia ordenado. Porque o impulso natural, irmãos, é tentar manipular, reinterpretar, ajustar, acrescentar, retirar aquilo que Deus ordenou, moldando a vontade de Deus à nossa própria vontade. Essa é uma tendência natural. E nós estamos vendo, irmãos, que Deus foi detalhista e Deus queria que a obra fosse executada, a voz dele fosse obedecida nos seus mínimos detalhes. E nós somos confrontados por causa disso. Por quê? Porque nós queremos, muitas vezes, ajustar as coisas. Só que, irmãos, lidar com ordenança divina é lidar com coisas santas. Imagine o que teria acontecido com esse povo se eles tivessem acrescentado algo ou retirado algo daquilo que Deus havia ordenado. O que nós devemos, irmãos, então pensar é que fizeram, mostra que a ordem de Deus exige fidelidade, não adaptação, exatidão, não
negociação. O que passa disso é procedência maligna, é rebeldia. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês reflitam? Cumprir apenas parte do que Deus mandou não é obediência parcial, é desobediência total. Cumprir parte do que Deus ordenou não é obediência parcial, é desobediência total. Então vamos lá. No dia do Senhor, seu marido, sua esposa não quer que você vá à igreja porque tem um momento divertido, tem um momento em família. Então você diz assim: honra teu pai e tua mãe. Eu obedeci a Deus, mas violou o quarto mandamento. É desobediência total. Eu só fui à igreja de manhã, mas não fui à noite. Mas eu guardei o quarto mandamento. Não, foi desobediência total. Você não foi meio obediente. Para você ser obediente, você tem que submeter a lei de Deus na forma como ela está exposta. Então, se você cumpre um mandamento e viola outro, você é desobediente pleno. Você não é meio obediente. Você é um total desobediente. Deu para entender? Um mandamento executado pela metade é uma desobediência completa. Seja lá o que fizermos, o que agrada a Deus é a obediência plena. É fazer, cumprir, subscrever, se submeter plenamente a toda plena vontade de Deus. Tá? É aquilo que Tiago diz lá no seu livro. Se você diz: eu não adultero, eu não quebro tal mandamento, mas você quebra outro, você quebrou a lei toda. Deu para entender? Se você viola um mandamento, você não violou um mandamento, você violou a lei toda. Então você não é quase obediente, um obediente parcial. Você é desobediente, plenamente rebelde. Não foi o caso do povo aqui. A ênfase está no texto. Fizeram. Deus disse: olha, é assim, o tecido tem que ser desse jeito, tem que costurar, tem que pintar, tem que fazer desse jeito, tem que pendurar, tem que ter argola, tem que pintar de ouro, tem que cobrir a madeira. O texto: fizeram. Veja, o autor, irmãos, ele poderia não ter se preocupado com isso ou não. Eles poderiam ter dito assim, poderia resumir tudo dizendo assim: e eles fizeram conforme o Senhor ordenara. Não poderia ter feito isso? Poderia. E problema resolvido. Vamos para um próximo texto. Mas é justamente para destacar isso. Fizeram. Submeta-se à vontade de Deus como ela foi revelada, não como você gostaria que fosse. Uma coisa é como eu gostaria que fosse, outra coisa é como Deus ordena. Isso implica dizer que eu devo parar de negociar, eu devo abandonar, você deve abandonar adaptações convenientes e rejeitar toda tentativa de moldar os mandamentos ao seu conforto. Obedeça por inteiro, sem atalhos, sem reservas, sem exceções. Deus não quer ordem executada pela metade. Deus quer que a ordem seja executada fielmente. Então veja, tema a Deus o suficiente
para levar a sério cada detalhe do que ele ordena. Lembre-se disso. Quando ele ordena, ele quer que seja cumprido plenamente. Se o dia do Senhor é todo o dia, você deve guardar todo o dia. Se honrar autoridades, marido, esposa, isso deve ser feito debaixo dos 4 primeiros mandamentos. O que foge disso é procedência maligna. É procedência maligna. Não se esqueçam disso. Somente a obediência plena, irmãos, agrada a Deus. Não tem como fugir. Eu gostaria que fosse o contrário. Eu gostaria que o mandamento fosse mais elástico, que tivesse uma elasticidade para a gente encaixar algumas coisas que nós gostaríamos. Por exemplo, eu pego o 4º mandamento, eu fico pensando, se a elasticidade fosse possível, a gente cancelava o culto de manhã, a escola dominical, e nessa elasticidade eu ia encaixar uma praia. Já viajava no sábado de noite, já amanhecia na praia, tomava um banho, tá certo? Descansava uma horinha, pegava a estrada e aqui à noite estava com vocês. Se fosse o meu coração nessa elasticidade, eu faria isso. Mas eu não escrevi as tábuas. Não foi Moisés que deu a lei a Deus. Moisés recebeu de Deus. Deus não disse assim: olha aí, Moisés, vê se dá para cumprir. Qual é a tua... Rapaz, Parque Dourado, 4º mandamento, pode tirar, Senhor, porque o Senhor vai matar meio mundo de gente lá. Dá uma aliviadazinha, em vez de ser um dia inteiro, bota aí 10 horas. Não houve isso, né, irmãos? Deus entregou para ser cumprida plenamente. E isso é importante. Por quê? Porque Jesus fala justamente no Novo Testamento de algo que abraça isso. Jesus disse para os judeus: você acha que adulterar é só deitar com a mulher? Jesus disse: se você olhar e desejá-la, você já adulterou. Então, eu posso nunca ter deitado com uma mulher, posso nunca ter traído minha esposa, mas se tudo aquilo que é proibido na sexualidade eu tenho acesso, como por exemplo nudez, pornografia, eu sou um violador do 7º mandamento. Então Deus não só disse não deite contra a mulher, disse guarde o seu coração para tudo aquilo que leva a violar o leito matrimonial. Então entende, irmãos, a gravidade disso, tá? E principalmente porque essa obediência, ela tem sua importância, né? Porque justamente aponta para realidades espirituais. E nós estamos vendo isso nos termos empregados, irmãos. Veja, como é descrito o tabernáculo? São 5. Primeiro, ele é chamado de um santuário, já foi dito lá no capítulo 25, né? Ou seja, o que é o tabernáculo? É um lugar santo, separado para um Deus santo. Quando alguém olhava para o tabernáculo, ele via que ali tem o seu aspecto santo. Está revelando a santidade. Mas na frente ele é chamado de tabernáculo. Por quê? Tabernaculou, morada de Deus. É o lugar onde Deus habitaria com o seu povo. Então veja,
não é somente um lugar santo, mas também é um lugar onde Deus moraria com o seu povo. Lá no capítulo 26 é chamado de tenda. Por que tenda? Porque esse lugar santo em que Deus habitava era portátil. Quando o povo peregrinava, desarma tudo, bota nas costas do povo e leva. Então, quando o povo viajava, o que é que simboliza? Que Deus acompanhava eles por meio desse tabernáculo. Por isso que ele era chamado de tenda. Então, a estrutura também é chamada de tenda da congregação. Por que tenda da congregação? Porque também era o lugar onde as pessoas, por meio dos homens designados, entravam na presença de Deus. E também é chamado de o tabernáculo do testemunho. Por que do testemunho? Porque se refere à lei que estará dentro da arca da aliança escrita em pedras, isto é, Deus era o lugar que o tabernáculo seria o lugar onde Deus se revelava por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra. E vem todo aquele processo que nós já explicamos aqui. A lei ficava embaixo, o propiciatório ficava em cima, o sacrifício ficava cobrindo. Então, quando Deus visitava com o seu Shekinah, ele não via a lei. Por quê? Porque o sangue cobria. Então, o pecador não era condenado. Ele não via a lei, ele via o sangue derramado em cima do propiciatório. Mas a lei, ela regia o quê? O relacionamento com o povo. Ou seja, a arca do testemunho era símbolo também do pacto. Lembre-se que lá atrás o que foi aconteceu? Deus entregou a lei novamente para renovar o pacto. Não foi isso que nós vimos? Foi. Então, a arca ali com os 10 mandamentos é esse sinal da aliança que Deus fez com o seu povo. Ou seja, o tabernáculo também era o lugar em que Deus revela a sua vontade, né? Então, irmãos, tudo isso para dizer que o tabernáculo era o lugar onde o povo se encontrava com Deus. Era ali onde Deus respondia aos anseios da alma. Então, se alguém queria encontrar Deus, na época de Moisés, ele teria que ir ao tabernáculo. Tirar o tabernáculo ou a arca da aliança era o mesmo que tirar a presença de Deus. Só que tudo isso apontava para algo maior, que não foi revelado nem mesmo quando o templo foi construído. Porque Deus, ele planejou algo mais íntimo com o seu povo, por meio de um tabernáculo definitivo, que representa o todo, que não está limitado a geografia, tempo e espaço, que não dependia de homens, por vezes, falhos. Então vem a segunda fase, como lemos no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, o Deus Filho, um dos grandes momentos da história do cristianismo é Deus encarnou. Ele abre mão de sua glória, ele abre mão de tudo que ele tinha, assume uma humanidade e se torna um Deus homem. Como João descreve esse mistério? Ele usou a palavra grega para tabernáculo, dizendo que o Verbo tabernaculou entre nós, habitou, tabernaculou entre nós. Então veja, dessa fase de construção, Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Onde Jesus está, Deus está presente pessoalmente. Não como um tabernáculo, mas ele agora é de carne e osso em sua humanidade. Um corpo que padece, que recebe os nossos pecados e se torna, por meio desse corpo,
por meio de sua obra, o nosso Salvador. Então, o que significa? É que, se quisermos, irmãos, encontrar Deus, se quisermos conhecê-lo e experimentá-lo, nós não precisamos ir ao Templo de Salomão, lá em São Paulo, não precisamos criar tenda, ninguém aqui precisa estar montando uma caravana para subir um monte lá do Totoró, Toró-Totó, lá para cima, né? O que é que nós precisamos para encontrar Deus? Ir a Cristo. Ele é o tabernáculo verdadeiro. Conhecê-lo significa conhecer a Deus. Senhor, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco. Pedes para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Paulo diz à igreja dos Colossos: Ele é o resplendor da glória. No monte da transfiguração, Ele revelou a glória dos céus. Então, eu quero encontrar Deus, eu preciso ir a Cristo. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Meu irmão, o que você fará para entrar no tabernáculo hoje? Jesus é o verdadeiro tabernáculo. É a morada definitiva de Deus entre os homens. E o convite está aberto. Não é um convite para uma performance religiosa, mas para uma fé sincera. Então, se você crê que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, carregando a sua culpa, você crê nisso? Você acredita que Ele ressuscitou dentre os mortos para lhe conceder uma vida plena, nova e eterna? Então, se seu coração está cansado por causa do pecado, ferido, consciente da gravidade do seu pecado, o que Deus diz é: não fuja, entre nele, procure-o. Nele está a salvação, nele você o encontrará. Clame, receba-o como Salvador. Ele é a salvação de Deus, submeta-se a Ele. Porque agora, irmãos, o Deus que antes habitava atrás de cortinas, se aproxima por meio do Filho. Então, não endureça o coração. Você precisa ir a Cristo, unicamente a Cristo. Porque o tabernáculo apontava somente para Ele, para a sua obra. Todos aqueles utensílios, todas aquelas coisas apontavam para Cristo. É interessante porque você vai ver que o tabernáculo tinha sua pompa, aí vem o templo. Lá em Obadias, se não me falha a memória, que eu já estou com 34 anos, eu não consigo me lembrar perfeitamente das coisas. Mas a pompa não existe mais. O templo já está meio sarrabuiado. Só que o profeta diz que a maior glória. Por quê? É interessante isso, né? Que você pega o tabernáculo cheio de ouro, cheio de pompa. Você pega o templo de Salomão, cheio de ouro, cheio de pompa. E você pega um templinho lá em Obadias, e o profeta diz: tem mais glória. Sabe por quê? Quanto mais próximo de Cristo, mais glória tem. Ele não tinha a pompa do tabernáculo do templo, mas ele estava bem pertinho da chegada do Messias. O profeta diz: esse tem mais glória. Eu estou sentindo o cheiro da encarnação. Eu estou sentindo o cheiro do cumprimento disso aqui. Eu já estou vendo pela fé que o Messias está chegando. Por isso que o templo, embora não tenha muita pompa, tem maior glória. Aí o que é que acontece? Veja, quando nós nos aproximamos de Deus pela fé, aí acontece algo extraordinário. Aí aqui, irmãos,
começa. Deus habitando em Cristo. Olha que coisa gloriosa. Agora Ele vem habitar em mim. Veja quanto mais próximo Ele fica. Ele estava no Santo dos Santos. Ele rompe. Ele encarna. Depois Ele vem morar em mim. Ele vem morar em mim. Ele vai enviar o Espírito Santo. Olha, fiquem lá, até que vocês sejam revestidos. Jesus disse: vai vir o Consolador. Veja, irmãos, que coisa profunda. Era um tabernáculo, tinha toda uma proibição para entrar. Eu mesmo não queria fazer. Se eu tivesse escolhido um tempo para viver, eu estava fora desse período, não queria nem a pau. Porque todo cheio de proibição, para o cara buscar Deus, era pisando em mina. Se o cara berrar um negocinho, era fulminado, com todo aquele medo. Até se o sacerdócio entrasse em pecado, morria. Então veja, toda aquela coisa assim, um pouco de distância, você precisa de um. Aí isso é quebrado. Vem Cristo, está próximo. Agora Ele habita em mim. A terceira pessoa da Trindade habita em mim. Paulo diz que Ele reside no nosso interior, nos fortalece. Paulo diz: Ele está fazendo uma coisa, Ele está nos transformando para parecermos mais com o Senhor. Essa é a etapa final do tabernáculo do deserto ao templo em Jerusalém, passando por Cristo, o tabernáculo encarnado, até chegar à igreja. Agora, Deus não nos chama mais a ir para um lugar específico. Aqui, irmãos, entendam, não tem nada demais, a não ser ar-condicionados, uma estrutura, prédio, um som que já precisa ser trocado, um púlpito recente. Nós não temos nada demais. Então a gente não precisa agora ir a um lugar específico. Ele vem ao nosso encontro e em Cristo nós somos o tabernáculo vivo, a habitação de Deus nesta terra. Ele está morando em nós. Olha a linguagem bíblica aplicada à igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo descreve a igreja como cheia de pessoas que são concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja, irmãos, é vista por Paulo como um prédio vivo, fundamentado em Cristo. E que tipo de construção ela é? Paulo continua: nele, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Este era o plano de Deus, irmãos: estabelecer a sua residência na igreja. Como isso acontece? Na graça gloriosa do seu Espírito. A igreja, meus irmãos, é o povo de Deus. O povo de Deus é um tabernáculo vivo, pedras vivas. Um tabernáculo não feito de madeira e de tecidos, mas de vidas transformadas pela graça de Deus e preenchidas com o divino. Essa é uma diferença importante entre o tabernáculo no deserto
e o santo templo de Deus, a igreja. O tabernáculo foi projetado, irmãos, por Deus, mas foi construído por mãos humanas. A igreja, ela é construída pelo Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. O Espírito Santo convence de que nós somos pecadores e nos leva a Cristo, a confiar em Cristo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha transformando a nossa vida, dando dons espirituais para o serviço, transformando de dentro para fora. É isso que Deus faz. Constrói a sua igreja, trabalhando para completar o projeto de construção que começou há muitas eras. Isso, irmãos, nos conduz a implicações profundas e cheias de peso espiritual. Precisamos aprender a amar a igreja. Precisamos acabar com essa ideia de que igreja é um clube. Há quem diga: meu relacionamento com Deus é mais importante do que a igreja. Outros tratam, como nós falamos, um clube religioso, útil quando atende às expectativas, só aparece quando acha interessante. Mas olha o que a Escritura diz: a igreja não é apenas uma reunião de pessoas, ela é a morada de Deus. Sim, ela é falha. Sim, ela é marcada por limitações. E é fácil, irmãos, enxergar os seus defeitos, reclamar, se ferir e até se afastar. Mas apesar de tudo isso, que mistério glorioso! Mesmo assim, Deus decidiu habitar nela. Mesmo assim, Deus decidiu habitar nela, com todos os seus defeitos. Não no deserto distante, não no topo de um monte, não no templo de pedras, mas no meio do seu povo e dentro do seu povo. Agora, Ele está presente aqui, falando. Isso nos constrange, irmãos, ainda mais porque olhamos ao redor, nós vemos pecadores, como vocês são miseráveis pecadores, assim como eu. E se formos honestos, irmãos, não chegamos a outra conclusão. E ninguém aqui escapa dessa condição. É por isso que às vezes nos tornamos tão duros com o pecado dos outros. Só que nós esquecemos de um detalhe: essa obra ainda está em andamento. Deus não terminou de nos construir. Ele está nos moldando, nos santificando, lapidando com paciência e graça. Só que, irmãos, com a diferença enorme, o preço já foi pago. Nós não estamos aqui porque somos dignos, mas porque fomos comprados. Não há mais sangue nos umbrais, nem altar, nem candelabro, nem tecidos santos, nem querubins. Em vez disso, há mãos furadas. Há um corpo glorioso que carrega as marcas que eram para ser minhas, marcas dos açoites que era para eu ter levado. É por isso que, apesar de quem nós somos, Deus ainda habita em nós. Que tabernáculo indigno de receber algo tão santo.
pecador miserável sou de receber algo tão sublime, de olhar e ver Paulo dizendo assim: o Espírito é o penhor da herança. Não é só morar em nós, irmãos, é uma garantia de que nós vamos chegar lá. Que coisa, irmãos, que coisa! Ele não só me deu a presença, Ele me deu a certeza. O que tabernáculo, o que templo nenhum poderia me oferecer, que era todo administrado por homens como eu. Mas esse agora não. Foi o perfeito, que fez por mim, que fez por você. Que coisa, irmãos! Deus ainda reside no meio do seu povo, apesar dos nossos pecados. Então, irmãos, já vão 50 minutos já de exposição. Ainda tem umas 5 folhas aqui. Por isso que o Senhor nos chama a santidade. Por isso que Ele nos chama a santidade. Por isso que Ele nos chama a piedade, nos consagrarmos, servirmos a Ele, obedecermos à sua vontade, que Ele quer nos revestir de beleza, que Ele quer reavivar a esperança, colocar os nossos olhos no devido lugar, alinhar o nosso coração desajustado, tirar o lixo que nós adquirimos e nos dar tesouros. Por isso que Ele diz: santifiquem-se, sejam santos. O Espírito é o seu corpo, é santuário do Espírito. Não dê lugar ao pecado, não profane aquilo que é santo, não entristeça o Espírito, não entristeça a obra de Deus na sua vida. Progrida em santidade, lute contra o pecado com todas as forças. E se você precisa de um auxílio, Ele estará lá. Eu acho maravilhosa a expressão do Novo Testamento que diz que o Espírito intercede com os gemidos inexprimíveis. Eu não gosto nem de lembrar essas coisas porque fico tendo uma recaída. Fico dando vontade de falar uma língua danada, porque a gente que parece que pretende falar do Espírito Santo parece que é uma anormalidade, né? Uma anomalia, sei lá, uma coisa. E não, eu gosto demais. E pensar assim, quando eu não consigo pronunciar, Ele fala por mim. Ele traduz uma linguagem inexistente, leva ao trono tudo direitinho. Então, Ele está o tempo todo. Por isso que Deus diz: seja santo. Não se envolvam com o mundo. Você vai desagradar a Deus. Progrida. Seja santo. E aí, eu quero finalizar. O desafio é como nós estamos vivendo. Que pensamentos têm ocupado esse tabernáculo em que Deus habita? Quais são as escolhas que nós temos feito? Quais são os nossos grandes objetivos? Não esqueça, irmãos. Deus não nos salvou apenas para nos perdoar, mas para habitar em nós e nos transformar.
Ele não quer que esse tabernáculo se encha com a culpa do pecado, quer que se encha com a beleza. Portanto, irmãos, nós precisamos viver de modo digno da presença que carregamos. Eu oro, irmãos, que as verdades do Evangelho permaneçam em nós e deem fruto para a glória do seu santo nome. Amém. Ó Senhor, obrigado a Deus, obrigado por mais um momento que tivemos de aprendizado, de crescimento. Obrigado, Senhor, pelas lembranças de verdades que muitas vezes esquecemos e que nosso coração seja arrebatado por elas, ó Deus. Que essas verdades possam nos conduzir. Em nome de Cristo. Amém.